Woody's Cast. Sejam bem-vindos ao episódio número 6 do Woody's Cast. E hoje o nosso assunto vai ser pesquisa eleitoral. Na bancada hoje eu tenho, de um lado, Isaías Rocha, o jornalista Isaías Rocha, já participou com a gente aqui. Vocês sabem que quando Isaías vem o negócio fica bacana. E do outro lado ela, nossa convidada, que é a Ildete Costa, que ela é presidente do Conselho Regional de Estatística da 5ª Região, que compreende a todo o Nordeste. E vamos falar sobre política, sobre pesquisa eleitoral. E eu vou dar a honra aqui para o meu companheiro Isaías Rocha de fazer a primeira pergunta, mas antes, ela tem que se apresentar, rapaz. Já estava perdendo aqui o coisa. Ildete, seja bem-vinda e deixa aí suas saudações ao nosso povo do Maranhão. Boa tarde, obrigada pelo convite. Meu nome, como você citou aí, Ildete Costa, eu já estou à frente do Conselho há 5 anos. Tenho uma maior responsabilidade, que é conduzir esses 9 estados. Ou seja, quando eu falo dessa condução, eu falo em termos de fiscalizar para poder atuar dentro deles, e nessa concepção eu tenho uma equipe de mais 8 conselheiros que trabalham juntamente comigo. E essa tarefa parece que não é fácil, mas eu acho que não é fácil. Isaías, faça as honras da casa. Bom, primeiro eu quero agradecer mais uma vez a você, Hudson, pelo convite. É sempre bom participar do seu podcast. Tem sido referência aqui no cenário da política. E nós estamos em um ano muito bom, que é um ano atípico, é um ano eleitoral. E aproveitar a vinda da presidente do CONRI5 aqui ao Maranhão para a gente tratar principalmente sobre as pesquisas eleitorais. E eu vou deixar logo a primeira pergunta, a Ildete. A senhora fez uma série de visitas, né, a institutos aqui no Maranhão. Eu queria que a senhora, embora não declinasse os nomes dos institutos visitados, quais irregularidades foram constatadas ou inconsistências a senhora encontrou ao longo da sua visita? Bem, eu encontrei várias inconsistências. Eu não sei se o Maranhão, o estado do Maranhão, se sentia assim livre para ter pontos que não se refere bem a empresas de pesquisa, e sim pontos comerciais. O que eu encontrei de muita inconsistência foi nessa parte. Porque tem locais que parece que são os pontos comerciais, de coisas que acontecem. A grande maioria fechados, não tinha ninguém. Inclusive, teve locais que eu fui pela manhã e pela tarde. Só fui recebida por 4 donos de empresa. No total de quantos registrados? De quantos visitados? Vou te falar de quantos visitados. 8, 4, 12, eu acho que 22. De 22, só quantos? 4. Só 4 receberam. Complicado mesmo. Complicado. É complicado. Agora, assim, são 4 institutos. A dúvida, muitas das vezes, que fica esses 4 institutos, dos 22 visitados, quantos estão aí em uma rotina de divulgação ou de realização de pesquisa? Eu acho que quase nenhum. Eles estão ainda preparando trabalhos, viajando. Inclusive, eu falei com ele no telefone, eu tive a iniciativa de ligar, porque ele já me ligou algumas vezes lá para o conselho, e como ele está viajando, e eu sei que, na realidade, eles viajam nesse período, eu conversei com ele. Inclusive ele está retornando à ilha amanhã, e ele se dispôs até a encontrar comigo no aeroporto. Ildete, mas Isaías e Ildete, me parece estranho isso. Será que esses institutos só funcionam em período eleitoral? Sim. Eu não tenho dúvidas. Essa grande maioria que eu te falei, com exceção desses 4, só. Porque eu vou falar para vocês isso com muita propriedade, porque eu cheguei em institutos que estavam o matagal praticamente dentro, empoeirados,
assim, abandonados, para ser mais precisa. Mas documentalmente estão na ativa. Documentalmente estão na ativa. Agora, existe uma... Todos os anos, o que acontece? Quando eles vão pagar a anuidade, porque assim, a grande maioria só paga a anuidade no ano que tem eleição. Então, institutos fantasmas aí, será? Não tem as empresas fantasmas, agora tem instituto de fachada, será? Olha, é um caso muito preocupante, Udes, porque assim, e eu sempre falo, e aí vai um alerta para muitos colegas da imprensa. Na ausência do Ministério Público de acompanhar ou fiscalizar, e muitas das vezes, nessa dificuldade que o Conre encontra, o Conre 5 são 9 estados. Então imagina você fiscalizar a atuação de 9 estados. No Maranhão, conforme ela destacou, são 22. Por isso que eu faço um alerta para os colegas da imprensa. A imprensa ela cumpre um papel de controle social. Só para você ter ideia, a última pesquisa que foi publicada, nós publicamos inclusive Foi a Veritá, né? E é público. Nós fizemos, conseguimos, junto a um especialista, um relatório de inconsistência, publicamos uma matéria ao tom de 6 horas, 7 horas da noite, uma federação partidária entrou com ação na justiça para contestar. Eu lembro dessa E matéria. aí o que acontece? Posterior a essa matéria, nós publicamos outra matéria em que apontou irregularidades em outros estados. E aí chama uma curiosidade dentro do fato. O profissional que assinou a pesquisa, além de apontar erros graves no plano amostral, não tinha o registro secundário no Conselho Regional. E aí eu queria fazer, Edete, mais uma pergunta para ti nesse sentido. Como é possível para a população ajudar nessa fiscalização nos casos de inconsistência de pesquisa que já foram publicadas? De que forma elas podem atuar? Olha só, Isaías, eu vou te falar uma coisa. Eu falei, hoje eu citei 22, mas o ano, se eu não me engano, na última eleição nós já tivemos aqui no estado do Maranhão mais de 29, ou cerca de 29 empresas que estavam cadastradas. Quanto a essa questão aí que você me perguntou sobre a fiscalização junto ao eleitorado, como o cidadão pode ajudar nessa fiscalização? Olha só, eu considero que o Brasil como um todo, não vou dizer assim, isso só existe no Maranhão. O Brasil como um todo, eles estão muito desacreditados. As pesquisas, os institutos de pesquisa. Institutos de pesquisa. Isso a gente vê quando eles respondem, eles não sabem. Muitas vezes eles sabem, mas eles querem se abster disso para poder eles não terem uma opinião, entendeu? É aquela velha máxima, né? Eu prefiro ter, né? Eu prefiro não ter alguma opinião do que falar alguma coisa que não está me satisfazendo. Então, quando você vê assim, a quantidade de brancos e nulos, eu fico muito preocupada com esse eleitor, com essa população, que é uma população que nós sabemos que no Brasil nós temos uma população que quase, se eu não me engano, segundo dados do IBGE, 13% são analfabetas e 16% são analfabetos funcionais. Como é que essas pessoas veem aquelas perguntas? Muitas vezes elas não conhecem os candidatos, porque a política hoje no Brasil, ela é passada de, não só, sempre foi assim, passada de pai para filho, mas sempre tem alguém ali, um empresário, alguém que tem muito dinheiro, quer se lançar a candidato. Sim. Então, quem é aquela pessoa? Para aquela população, para aqueles eleitores que muitas vezes não têm acesso a certos meios de comunicação. Então é preocupante, entendeu? Então eu não posso dizer assim, não. Claro que existem pessoas que estão ali, sabem em quem vai votar, mas a grande maioria, elas vão de acordo com o que está sendo publicado ali. Ainda existe pessoas no Brasil, devido a essa falta de escolaridade, que diz assim, eu só voto em pessoas que vão ganhar a eleição. Eu não gosto de ver o meu voto ser perdido. Então, Isaías, veja bem, com o que a Ildete está falando aqui, e o que a gente já sabe, que a população ela já desacredita nas pesquisas. E não é só aqui no Maranhão, não. E não é só não é de hoje.
já tem um bom tempo que pesquisa hoje o cidadão ali da ponta, o seu Manel da esquina, que está na padaria comprando pão, o seu Joaquim que está tomando ali uma cervejinha. Saiu pesquisar, isso é tudo comprado, menino, você não acredita, o povo já não acredita. Aí o IDET veio fazer foi uma fiscalização, uma visita, IDET, eu não sei direito, mas está aqui e está visitando esses institutos e encontra dessa forma. Então, o que isso leva a crer, Isaías e IDET? Que boa parte desses institutos não são confiáveis como o povo já desconfiava. Aí você tem outra questão, Isaías. As duas pesquisas mais recentes no Maranhão, a discrepância das duas pesquisas aqui do Senado da sucessão estadual, foi a Veritar e a outra eu não tô recordando. Qual foi o instituto? Foi Econométrico. E teve ali uma discrepância muito grande entre essas duas pesquisas. Então, assim, o povo precisa de que esse trabalho do Conselho seja bem forte aqui no Maranhão, porque o que acontece? A IDET falou aqui, a pesquisa pode ser usada para manipular as pessoas, para manipular a opinião pública. E tem muita gente, tem muito eleitor, que é da forma que ela falou aqui, que ele não quer perder. Ele não está totalmente politizado, não tem aquela consciência política, ele está ali no Flamengo e Vasco. Aí ele não quer perder. Então, esse eleitor, ele é influenciado pela pesquisa. Isso, para mim, é um dos maiores crimes que pode se fazer dentro do processo político eleitoral. Porque você tem que dar a liberdade dos candidatos apresentarem suas propostas e convencer a população, mas não de ser manipulado através de pesquisas. Isso me revolta muito e eu acho, Isaías e Ildete, que não só o Conselho, não sei quem mais, que a autoridade da Justiça Eleitoral, enfim, possa trabalhar mais fortemente para combater e até acabar com esses institutos fantasmas, institutos que só aparecem no período eleitoral para manipular a mente do eleitor. Eu fico revoltado com isso, Isaías. Bom, Ildete, diante desse questionamento, porque aqui gera uma certa dúvida, o eleitor, ele desacredita da pesquisa, mas ele não quer jogar o voto fora e acaba sendo influenciado por quem está na frente. Como seria possível, se existe algum trabalho de educação do Conselho, ou quais os mecanismos que o Conselho tem para ajudar a esclarecer ou a combater esse tipo de informação? Em primeiro lugar, o Conselho ele tem que o principal objetivo dele que é fiscalizar essas empresas e saber quem está por trás dessas empresas, para através dessas informações nós podemos divulgar nas nossas redes sociais. Hoje nós temos uma série de sites que trazem informações e tal, e eu vejo também que quase toda a população tem um celular. Sim. Todo mundo tem internet. Mas aí vai denunciar aonde? Se tiver uma... Não, mas ela pelo menos ela vai ler, ela vai saber alguma coisa. Fez isso, ele fez aquilo. Quem é essa empresa? Ela só aparece de 2 em 2 anos. Não precisa ter esse conhecimento que eu tenho, que você tem, que ele tem, mas eles precisam pelo menos se tocar. As pessoas que têm filhos, estão na escola, como é que está na escola? Como é que eles são atendidos pelas professoras? A escola ela não vai ensinar a votar, Sim. mas a escola ela vai dar uma diretriz para ajudar, de fato. Bom, quais os encaminhamentos, Ildete, que o Conselho pretende tomar após detectar algumas inconsistências nesse instituto aqui no Maranhão? Eu vou te dizer que essa foi a primeira visita, mas não vai ser a última. Nós vamos estar com uma equipe de fiscalização atenta para trabalhar em relação a esses institutos fantasma. Inclusive, vou fazer aqui um adendo. Tem institutos aqui no estado do Maranhão que funcionam em condomínios fechados, condomínios que nem sequer nós tivemos acesso às portarias. Aí é complicado, meu irmão. Então é um trabalho árduo que eu não sei se vai dar tempo para essa eleição. Mas é um trabalho que pode começar agora com mais força para que no futuro possa se coibir essa prática que é irresponsável, né, Zé? Sim, É irresponsável. Com certeza.
Eu queria, assim, a gente já pontuou a fiscalização a esses 22 institutos, e a senhora também fica à vontade, se não quiser declinar os nomes dos institutos que a senhora conseguiu identificar a legalidade, a regularidade desses institutos. A gente sabe, o eleitor também tem esse conhecimento de que nós estamos na era da informação, UDS. Sim. Mas, por incrível que pareça, ainda tem muitos institutos que usam papel. Como é possível fazer também esse tipo de auditagem? Eu já fiz essa pergunta para mim hoje. Um amigo do Ceará ligou um estatístico e ele falou, eu falando de alguns sistemas que estão utilizando, né? E aí ele perguntou, e o papel? Eu falei assim, ainda são utilizados, mas a tendência é que isso acabe. Porque agora eu vejo também que muitos institutos têm condições de ter aplicativos melhores, mas eles não utilizam porque o papel é mais fácil de manipular. Sim, sim. E Dete, me diga uma coisa. Uma pesquisa dessa, um instituto desses é contratado, faz uma pesquisa, divulga, tá ali os resultados. Como é que a gente consegue ter certeza que essas pesquisas foram realmente feitas? Como é que a gente consegue ter certeza que aquilo ali não foi montado numa sala? Pergunta difícil, mas eu vou tentar responder aqui com a minha experiência. Se você sentar, abrir o Pascal e começar, pelo menos, a fazer somente em uma cidade, escolher aleatoriamente uma cidade e a gente buscar informação nessa cidade, a gente descobre. Saber se o instituto realmente passou por lá, né? É porque tem uma outra informação também, a gente que trabalha muito no jornalismo investigativo, por exemplo, as eleições de 2024, Hudson. Se tu entrar no PSQL, Sistema de Pesquisa, Registro de Pesquisa do Tribunal Superior Eleitoral, e confrontar as informações dos institutos que divulgaram pesquisa em 2024, você vai ver uma espécie de fraude. Porque, obrigatoriamente, quando você busca aquela informação de uma pesquisa que eu ou você divulgou no seu portal, e você busca esse mesmo instituto para confrontar essas informações com o relatório, está lá o sistema apagado. Como é possível, Idete, que isso aconteça? Estão escondendo uma informação que divulgaram anteriormente? Olha, eu tomei como surpresa isso aí. Inclusive, nós estamos em maio, né? Ou em abril, no mês de março, o presidente do Conselho Federal, o Márcio Costa, esteve em Brasília, juntamente com o presidente do Conselho de Brasília, que teve uma audiência com o atual ministro do Supremo Tribunal Federal, né, do STF, que vai assumir, que é Nunes Marques. E foram levadas muitas pautas. Só que ele ainda não tinha assumido. A Carmen Lúcia ainda estava como responsável. Vai acontecer outras reuniões e todos os conselhos, eles vão enviar ideias, vamos enviar relatórios e tal, para poder termos uma resposta da justiça. Hudson Filho. Dete, diante de algumas coisas que você já falou aqui e que levantam-se uma suspeita muito grande, que a gente já suspeitava mesmo, que o Maranhão todo já suspeita dessas pesquisas, que me perdoe aí as empresas que trabalham sério, mas infelizmente todos pagam. E quem trabalha certo tem que começar a mostrar que trabalha certo para poder separar o joio do trigo. Aí já não é comigo, é com vocês. Só que aí eu pergunto a você, Ildete, com essa situação que você acompanhou, com a situação que a gente já acompanha de discrepâncias em pesquisas, algumas coisas estranhas, inclusive uma recente, que eu não vou citar o nome, mas que o Isaías até falou aqui, que foi totalmente, digamos assim, teve todo o seu trabalho derrubado, né? Por um estudo técnico, né? Aí eu te pergunto, nós temos no Maranhão, será que nós temos no Maranhão uma máfia dos institutos de pesquisa? É uma pergunta muito difícil você afirmar
que temos uma máfia. Agora, Rapidinho, se não tivermos uma máfia, será que temos institutos mafiosos? eu acho que nós temos institutos fantasmas, temos institutos que atendem a um certo grupo político, entendeu? Ou há vários grupos políticos diferentes? Exatamente. E nessa área aí é muito difícil você fazer uma afirmação. Inclusive, já foi feito um relatório ontem à noite. Terminei o relatório e já enviei para nosso jurídico, para quando chegar lá já ter algo adiantado, entendeu? Aí a gente se reúne e aí vamos todos opinar, vamos rever o mapa do Maranhão, como é que pesquisou aqui e ali, rever algumas pesquisas que foram divulgadas, para assim a gente ter uma resposta contundente em relação ao que já se foi feito esse ano. Eu sei que o conselho ele tem um foco muito maior nos profissionais, na fiscalização, atuação dos profissionais. Mas há também uma legislação que respalda o conselho a atuar diante da fiscalização da atuação dessas empresas, né? Você falou do relatório e de fato após a sua entrevista ontem a principal emissora de televisão no estado do Maranhão, surgiu informação nos bastidores sobre o medo de alguns desses donos, né, como o Rudes falou, dos mafiosos, dos institutos, o medo sobre o que poderia vir a constar em termos de consistência ou irregularidade, né, por parte dessas empresas. Quais as medidas cabíveis que o Conselho pretende tomar em relação à atuação de institutos que foram detectados com irregularidades? Olha só, a gente começa com a atuação do estatístico. Porque o estatístico que, segundo a Lei 6.839, que regulamenta as profissões, ele é corresponsável, se não for totalmente responsável. Porque a partir do momento que um estatístico ele assina um contrato ou assina uma pesquisa que ele sequer leu o plano amostral, ou se ele fez o plano amostral, ou ele se participou da distribuição amostral ali, como foi feito, ele é o principal responsável. Então, é através do estatístico que está sobre a nossa jurisdição que nós vamos chegar lá na ponta. Correto. Então, o conselho, ele trabalha diretamente em cima do estatístico, né? Não, mas aí não tem uma força de atuar em cima do instituto, da empresa. A partir daí, sim. A partir do estatístico, ele vai nos ajudar a trabalhar em cima dessa empresa para que, por quê? Onde foi feita? Quais os dias? Tem foto? Tem alguma coisa que comprove? Cadê? Cadê os dados? Entendi. Agora sim, Isaías, tem as pesquisas. Hoje tem a pesquisa por celular, né? Por celular não, por telefone, né? E funciona esse negócio por telefone? Funciona de fato? Olha só, eu tenho visto assim também com muita preocupação essas entrevistas. E eu vejo que no futuro próximo, não muito, elas podem funcionar, mas eu não acho que o Brasil hoje está tão maduro. Vou falar assim, não vou dizer até do Brasil, o Nordeste, o Norte, essas regiões mais remotas, de que isso vai funcionar 100%. E como é que você tem um controle de uma pesquisa dessa feita por telefone? Qual é o controle que a gente tem? Qual é a garantia? Como qualquer outra pesquisa, na verdade, eu sempre falo, eu sempre busco saber qual é a garantia que você tem em qualquer pesquisa. E eu vejo que a pesquisa por telefone, talvez, né, não sei se eu estou sendo ignorante, seja mais complicada ainda de ser auditada ou de se verificar de qualquer forma a veracidade. Essa é a minha dúvida. Olha só, esses dias eu peguei uma empresa, peguei assim meio que ela no flagra. Ela não é daqui do estado do Maranhão. Eles fizeram uma pesquisa em todo o estado. E aí, eu me lembrei, porque outra empresa estava me perguntando, Ildete,
como é que eu faço para pegar dados de tal empresa? Como é que eu faço? Não, ele perguntou bem assim: como é que eu faço para poder contratar pesquisadores e supervisores para tal empresa? Aí ele falou bem assim para mim: ah, Ildete, eu não conheço ninguém lá, não. Como é que ele fez uma pesquisa lá e Não ele não conhece conhecia ninguém? Meio Se complicado. entregou, aí se entregou. E com base nessa pergunta que o Hudson falou sobre as pesquisas por telefone, tem um instituto no Brasil que já não trabalha, por exemplo, com a face a face, que é aquela pesquisa presencial, o Atlas. Aqui no Maranhão nós temos a EPO também começou nessa modalidade. Qual é o diferencial da pesquisa digital para a pesquisa presencial e se as duas têm os mesmos parâmetros? A digital que tu fala é essa feita por... É a ampla, né? Não, é a digital, tu responde por um modelo de questionário digital, né? Tá. Entendeu? Me liguei agora. Existe a diferença, Ildete? Qual ou quais dá para saber que tem assim o respaldo melhor do que a outra? A presencial é melhor do que a digital ou são a mesma coisa? Olha só, a pesquisa bem feita, de qualquer maneira, ela é validada. Quando ela é conduzida por pessoas sérias, por institutos sérios, pesquisadores, por toda essa equipe séria, elas podem ser validadas. Ontem mesmo, eu estava conversando com uma estatística que ela é colombiana. E aí eu perguntei como era que acontecia as pesquisas lá no país dela. Ela falou que ainda o sistema não era digital e que eu não sei se eu posso dizer que a Colômbia seja um grande exemplo ou não. Quem sou eu? Não sou socióloga, não sou cientista política. Então, mas ela falou assim com muita seriedade que as coisas tendem a dar certo, mesmo usando essa forma de fazer pesquisa. É porque tem uma diferença, as pessoas até que estão nas redes sociais, elas confundem muito a pesquisa digital, novo formato de pesquisa. Mas é bom explicar bem isso para o pessoal que está em casa, que a ideia desse podcast é justamente essa, é fazer a pessoa comum lá, que não está no meio do sistema, entender o sistema. Então, destrincha isso para o povo. É porque, assim, geralmente a Atlas, que é o Instituto Nacional, aliás, mundial, trabalha muito com pesquisa digital. As pessoas, às vezes, menosprezam. Tá fazendo enquete. Mas existe uma diferença entre enquete e a pesquisa digital, né? Os dados científicos e tal. E por que há essa diferença e qual o peso de uma para outra? Da enquete para a pesquisa digital. Olha só, a enquete é uma coisa muito rápida. Enquete, gente, eu acho que a enquete deve ser utilizada para uma pesquisa de mercado de produtos, assim, uma coisa mais leve. Uma pesquisa eleitoral é algo mais sistemático, mais, como é que se diz assim, mais, não quero dizer, tem um grau de responsabilidade muito maior. Nós estamos elegendo nossos representantes. Sim. Que vão administrar um estado, uma cidade, um país, que vão estar lá na Câmara, no Senado, nos representando. Então, a pesquisa, ela tem que ter esse caráter de seriedade. E vale ressaltar aqui para vocês que nós, que fazemos parte dos conselhos de todo o Brasil, nós não somos remunerados. Nós trabalhamos por amor à profissão, literalmente. Você sabe o que é se deslocar da Bahia para São Luís, você fica aqui, você cansa, você dá entrevista e tal, você tem que gostar, você tem que querer. E eu tenho certeza que a gente pode ter um Brasil melhor. Eu sempre achei. Sempre. Então, eu acredito nisso, acredito nas instituições. E eu creio que, com essas novas tecnologias, podemos melhorar e muito. É verdade. Butz, essa questão da enquete, que às vezes tu foca muito, que é para a gente falar para o teu público, o ouvinte, às vezes que não tem a noção. A questão da enquete,
eu posso participar de uma enquete sem me identificar, sem Sim. falar a minha idade, Sim. o meu sexo, a minha profissão, a minha renda. Ou seja, dentro da enquete não existe a metodologia aplicada Só que tem se a aplica resposta do sim à ou não. pesquisa. Tu não consegue... É só sim, não. Exato. Eu não identifico o público, exato, que está participando da Inclusive, eu quero enquete. até dizer aqui para o público o seguinte: eu respeito as pesquisas. Pesquisa é uma coisa importante. As empresas, as grandes empresas, elas se utilizam de pesquisas. Os grandes gestores, eles se utilizam de pesquisas para poder fazer uma gestão produtiva, uma gestão acertada, saber onde realmente está acertando, onde está errando, onde precisa melhorar. As empresas também fazem isso. A gente que trabalha com redes sociais não trabalha com um instituto de pesquisa, mas a gente também precisa da pesquisa que são os dados que tem dentro da nossa própria rede, para direcionar. Então, assim, eu sou uma pessoa que eu respeito as pesquisas e sei que são importantes. Agora, o que é preciso? É preciso que as pesquisas, como a Idete falou, sejam pesquisas reais, sejam pesquisas honestas, sejam pesquisas que realmente possam mostrar uma realidade para o povo e que o povo realmente possa se nortear por essa pesquisa, porque o que é ruim é se apresentar uma pesquisa onde diz que, como eu estou vindo aqui para o lado do eleitoral, onde diz que candidato X está com 50 e pouco por cento e candidato Y está com 18%. Aí tu abre as urnas, é outra história. O que vai acontecer? No futuro as pesquisas, se continuarem assim, não vão servir, porque o povo não vai acreditar. Isso impacta toda uma cadeia, né, mercadológica, não apenas dos institutos, mas dos profissionais. Exatamente. Né? E a própria política fica desacreditada. Nada. Né? Eu acho que a política perde muito mais. A política perde muito mais do que nós, eleitores, sabia? Eles que perdem, porque os cargos são deles. Sim. Eles ganham muito. Sobre essa questão. Olha só, e o estatístico que trabalha direito, e o instituto que trabalha direito, ele vai continuar sendo contratado por quem quer realmente receber uma pesquisa verdadeira, tanto empresas quanto gestores e tudo mais. E o instituto que não trabalha direito, o estatístico que trabalha, digamos assim, pago por alguém para inventar um resultado, isso aí, o próprio resultado real, ao abrir das urnas, vai mostrar que esse aí é um profissional que não deve estar no mercado. É verdade. Eu queria saber de você, Idete, porque assim, a gente sabe que, e eu volto a insistir, nós temos institutos no Brasil que a única atividade, muitas das vezes, é essa do mercado, né? Pesquisa mercadológica, pesquisa de intenção. Mas nós temos aqui no Brasil, pelo menos aqui em trechos da sua fala, a senhora detectou institutos com N atividades. A senhora poderia dizer assim, quais atividades, pelo menos, esses institutos estão atuando aqui no Maranhão? Olha, teve um instituto que ele incluía trabalhos da área de engenharia, de material de construção, de arquitetura, ou seja, envolveu aí o CREA, o CAL. Pau para toda a obra. Esse é o famoso pau para toda a obra. Até detetização. Rapaz. Quer dizer, isso é uma desmoralização. Qual a importância de se ter uma empresa apenas com foco na atividade de pesquisa? Essa empresa, eu acho que eu tenho uma empresa de pesquisa, então eu vou me dedicar. Porque tem trabalho o ano todo, você não vai fazer só pesquisa eleitoral, você tem pesquisa de mercado, você tem outros nichos que você pode entrar. Tem uma empresa lá na Bahia mesmo, que elas têm trabalho, principalmente as que tem o São João muito, muito potente, Sim. elas têm trabalho, elas fazem trabalho no mês de junho, todos os anos elas fazem, uma empresa pequena no interior da Bahia, ela faz trabalho de pesquisa de mercado, ela faz trabalho das festas, porque a Bahia, vocês sabem que nós temos um turismo muito, muito grande, nosso turismo agora, depois da pandemia, essa questão de trabalhar home office, Sim. o turismo ele se intensificou muito. Então, você vai na Chapada Diamantina, tem pessoas que têm empresa de pesquisa lá, e tem trabalho o ano todo, entendeu? Porque não é só o eleitoral. O eleitoral. Mas é estranho, o que chama atenção é justamente isso aqui. Eu também não vou aqui generalizar, porque deve ter empresas que trabalham em vários ramos e realmente funcionam. Mas,
Se você é uma empresa que tem 1.000 ramos, tá? E a estatística só funciona na eleição, É estranho. é estranho. Aí pra mim é aquela história que eu te falei. É fantasma, é máfia, é golpe. Você acha que as pesquisas eleitorais, principalmente essas com aspectos fraudulentos, elas são utilizadas como estratégia de marketing, uma campanha? Sim. Como é Tu ainda possível tem combater? dúvida, Sérgio? Ainda Como é tem possível dúvida? combater esse tipo de pesquisa que é usada apenas para estratégia de marketing? As próprias empresas que trabalham certo deveriam Denunciar. denunciar. Aqui no Maranhão, a senhora conseguiu identificar quantas empresas que têm assim um trabalho certo, que aqui a atividade está de acordo com a sua atuação? Dá para identificar mais ou menos a quantidade dessas 22? 4. 4. De 22, tem uns 4. Essas 4 aí estão, digamos assim, estão funcionando direitinho? Estão funcionando direitinho, ainda estão dentro dos parâmetros daquilo que é exigido. Mas dá pra falar o nome das 4? Não, gostaria de não falar. E essas 4 trabalham ainda com papel ou já adotaram o sistema mesmo digital de mercado? Duas que eu conversei trabalham com papel e, como eu te falei, vai ter um que eu vou conhecer amanhã que eu ainda não conversei com ele, só falei por telefone, que é aí que eu vou fazer essa pergunta. E Dete, antes de passar aqui pro Hudson, eu queria saber qual foi a tua visão de receptividade aqui no Maranhão. A gente sabe que o Maranhão, Hudson, infelizmente ainda tem aquela... nem sempre é um povo acolhedor. Qual foi o seu impacto na sua estadia? Mas está falando em relação ao quê? Ao A fato fiscalização, principalmente dos entendi. institutos, né? Não é receptividade, assim. Qual foi o seu impacto quando a senhora visitou as primeiras empresas de pesquisa, não para fiscalizar, mas para conhecer? O impacto foi decepção, porque se não tinha ninguém para me receber. Lugares abandonados? Lugares abandonados, eu tenho fotos. Teve uma empresa que eu fui de manhã e de tarde. Eu estava de vestido de tênis para poder caminhar, entendeu? Perguntando a vizinho e tal. A outra, porque ele não mora mais aqui, isso aqui já foi, ele está em tal lugar. Eu ligo, não, eu estou no médico, não sei o quê. Poxa. Mas aí isso aí me parece, essas matérias que a gente vê repercutindo nos blogs, daquelas empresas de fachada, que tu chega lá, é uma empresa que recebeu não sei quantos milhões, aí tu chega lá, é uma portinha, uma sala de 3x3 com uma porta de rolo. Teve ano passado, Ildete, nós chegamos inclusive a publicar uma matéria de uma empresa que não era, pelo menos não aparecia na relação das filiadas junto ao conselho. E aí, quando a gente publicou a matéria, o cidadão até contestou que ele não era obrigado a estar afiliado ao CONRE. Existe aí uma divergência. Qual a sua visão em relação a isso? Olha só. Vamos partir das grandes empresas. Você já viu uma grande empresa que ela não está afiliada, a algum conselho? Tem que estar, né? A maioria que eu sei tem que estar. Ela tem que estar. Academia, inclusive, quando eu falo academia, são os estatísticos que dão aula e tal, eles repudiam veemente participar assim, do conselho por causa dessas brechas que existem, entendeu? E aí fica aquela briga, é obrigatório ou não? É obrigatório. O CREA, ele não tem que estar lá registrado, senão a obra dele é derrubada. Sim. Isso serve para todas as profissões. Eu acho que é importante. Eu queria mais uma dúvida. O Hudson tocou num ponto interessante sobre as empresas, as boas empresas que trabalham correto. Eu sei que o CONRE já tem um relatório de irregularidades dessas empresas que trabalham correto. O CONRE pensa em fazer algum relatório de empresas que estão, digamos assim, que passaram, né, no crivo de fiscalização. E por que eu falo isso? Eu acho que a sociedade, Hudson, por mais que o conselho não queira divulgar as empresas que estão irregular, mas eu acho que a sociedade e nós da imprensa que atuamos no controle social, a gente precisa conhecer o trabalho dessas empresas que trabalham sério, até para não colocar em descrédito a atuação desses profissionais, dessas empresas que trabalham de forma adequada. O Instituto pensa, aliás, o Conselho pensa em divulgar um relatório desses institutos que estão trabalhando correto aqui no Maranhão? Sim,
Inclusive, foi por isso que eu apressei o relatório para o nosso jurídico. Porque teremos terça-feira uma reunião extraordinária, onde o relatório vai ser passado por todos. E daí nós enviaremos isso para o estado visitado. Ok, isso é importante. Uticílio. Isaías e Dete, isso traz uma insegurança para a população, né? Ainda mais no período eleitoral. Ouvir o que a gente está ouvindo aqui, desse teu trabalho de ir até os institutos, até as empresas de pesquisa e encontrar a maioria abandonada em lugares que nem são próprios para um trabalho desse, residência, já assusta a gente. E eu fico querendo entender, e queria até passar para o nosso povo que está em casa, porque eu digo aqui que eu confio em pesquisas. Eu falei aqui que eu acredito nas pesquisas, que as pesquisas são importantes. Mas como é que o cidadão, Ildete, o cidadão que está em casa, está assistindo, graças a Deus no YouTube a gente está chegando no interior todo, eu nem imaginava que o YouTube tinha essa força, né? A gente sempre trabalhou só com site e Instagram e pensava que era o mundo, mas o mundo está no YouTube. Então, como é que essa pessoa vai receber um resultado de uma pesquisa e vai acreditar naquilo? Como é que a gente vai conseguir fazer as pessoas acreditarem em resultado de pesquisa, sendo que a gente já não acreditava? E agora, nem saiu o teu relatório, mas só pelo que você está falando aqui, a gente comprova que existem sim os institutos, as empresas de pesquisa que são de fachada. Isso está claro para mim, meu caro Isaías. Aí eu pergunto para ela como o cidadão comum vai dar crédito a essas pesquisas. Eu não sei de que foi que eu li alguma coisa que diz assim, ó, que as pessoas... É questão de cognição. Tem pessoas que só acreditam, que acreditam naquilo que escutam, mesmo que seja em verdades. Isso foi alguém dando resposta a uma deputada. Eu não lembro o nome agora. Então, essas pessoas, elas, subconsciente, elas estão ouvindo. Então, elas podem acreditar naquilo, mas elas não têm o poder, a cognição de fazer uma associação para poder saber o que é o certo e o errado. Verdade. Complicado. Uds, semana passada, uma pessoa eu cheguei a publicar uma determinada informação, a pessoa diz, bem, qual a importância do CONRE, principalmente em ano eleitoral? E aí, fazendo uma pesquisa na Justiça Eleitoral, eu descobri que muitas decisões de liminares, decisão individual, o relator daquele processo segue, às vezes, uma orientação do próprio CONRE. Por exemplo, eu já vi muita impugnação de pesquisa que está regular, mas aí descobre que o profissional, ele está afiliado a um outro conselho, mas não tem o registro secundário. Qual a importância dessa fiscalização e qual a importância de decisões como essa para respaldar o trabalho dos conselhos no Brasil? Olha, é importante porque uma vez o conselho está ali fazendo o papel dele de atuação, ele está dando subsídios para aquela defesa e, ao mesmo tempo, ele está mostrando para os profissionais que eles podem fazer pesquisa no Brasil inteiro. Gente, uma secundária é tão barata, não chega nem a R$100. Entendeu? Sim. Eles têm que ter responsabilidades. Ah, não, eu vou fazer aqui, fulano mandou assinar um papel. Não, gente, você não está assinando papel. Muitas vezes ali você está definindo a vida de uma cidade. Sim, sim. A vida de um país. É o futuro da cidade, do país. Então é isso que me deixa indignado. E isso acontece, às vezes, a gente pensa, meu caro Uds, que isso acontece apenas para quem atua no ramo de estatística. Para quem é do direito, sabe que um advogado ele tem um determinado limite de atuação em um Estado. Se ele ultrapassa aquele limite de representatividade ou de representação na justiça, ele já vai precisar desse registro secundário. Por que isso pode funcionar, por exemplo, para a pesquisa
que ajuda a decidir o destino de uma cidade, de um estado, de um país. Então, eu acho adequado, eu acho correto, né? Até para ajudar a credibilizar o trabalho daquele profissional. Por exemplo, Hudson, nós temos aqui, inclusive, uma pesquisa que está sub júdice. Nós tivemos um erro no plano amostral. A última pesquisa. pesquisa. A última divulgada. Nós tivemos um erro no plano amostral. Eu- Por que há, Ildete, muitas das vezes, esse tipo de inconsistência, se a pesquisa é respaldada por um profissional da estatística? Olha, muitas vezes o profissional ele não sabe escrever um plano amostral. Ele é um recém-formado, ele nunca trabalhou naquilo. Então, aí surge aquele dinheiro, que, entre aspas, é um dinheiro fácil. Ele vai. E muitas vezes ele não tem humildade de procurar outros profissionais. Gente, eu tiro dúvida com vários colegas, até hoje. Então, eu tenho certeza que ele sequer leu esse plano amostral. Por quê? Por mais medíocre que seja um profissional de qualquer área, ele sabe o mínimo do mínimo. E o curso de estatística não é um curso fácil. Mas aí o cidadão ele só recebe para assinar sem nem ver o que está fazendo, o que está assinando? E aí? Esse é um problema que o CONRE, com o total apoio do CONF, tem trabalhado muito em relação a isso. Nosso atual presidente, Márcio Costa, que a sede fica lá no Rio de Janeiro, ele tem nos alertado enquanto isso. Para a gente já encaminhar aqui para o final, você comanda hoje um dos maiores conselhos do país. Olha, se o Maranhão já é um estado de 217 municípios, imagina a Bahia, né? 417. 417. Aí é loucura. Como é para você... E aí você falou exatamente que muitas das vezes vocês trabalham por amor. Como é para vocês trabalhar por amor, atuando em uma região de 9 estados com mais de 400 municípios, muitas das vezes sem uma equipe de pessoas para ajudar nessa fiscalização. Em alguns estados, vocês contam com apoio de empresas, de profissionais? Como é que é essa atuação do CONRE a nível de região? A gente, todas as regiões do Brasil, nós temos uma reunião mensal com o Conselho Federal. Uhum. E nós trocamos ideias, a gente se fala a hora que quiser com o presidente, a gente temos dúvidas, como te falei inicialmente, então nós temos esse apoio. E quando eu falo assim, esses profissionais que estão lá, por exemplo, nós somos 9, 4 são do estado do Ceará e 5 são do estado da Bahia, sendo que um do estado da Bahia mora no interior, mora numa cidade, acho que todo mundo já ouviu falar dessa cidade. Sim. E o que acontece? Todos os meses nós temos uma reunião e a gente tem as pautas. E aí vamos discutir essas pautas. Então, se qualquer dono de empresa ligar, a secretária está lá, e aí ela vai anotar, ligou fulano de tal, ele quer saber a resposta sobre isso e aquilo. Eu tiro um dia na semana para estar no conselho. Uhum. Para poder ficar lá, para ver quais são as pendências. Nós também, porque a função do conselho também não é só essa. Nós temos outras funções. Sim. Por exemplo, nós temos um evento, agora nós estamos comemorando o 10º EBEST, que é o Encontro Baiano de Estatísticos. Nós estamos também dentro desse evento, porque a gente se atualiza, a gente conhece profissionais do Brasil inteiro. Teve o EPBEST, Networkzinho bacana. teve o EPBEST aqui na Paraíba, vai ter um encontro agora no Piauí. Então a gente conhece todo mundo. Sim. Somos poucos. Não existe muitos estatísticos. Sim. Então a gente se conhece. E, você falou, não gostei. Eles têm essa abertura. Sim, sim. Eu não sou a dona da verdade. Eu Verdade. posso ter falado alguma coisa aqui que alguém pode dizer, ela falou, isso aí não tem nada a ver, isso aí não acontece e tal. O conselho é assim, é assado. Existe, para tudo vai haver uma crítica, não é? Então, eu estou aqui me mostrando e dizendo, eu estou aqui, que se eu estiver errada, eu vou tentar consertar meu erro e eu dou minha cara para dentro. Dos estados, 9 estados, qual que é mais problemático desses 9 estados? Que tem mais demanda assim absurda?
Será que é o Maranhão? Rapaz, eu tô doido pra dizer que é. Por incrível que pareça, não. Não, né? Olha, escapou, né, gente? É, escapou. Eu tenho estados que dá mais trabalho. Depois eu posso falar para você em off, mas Sim. Uticílio. Isaías, nós estamos se aproximando aqui ao final do podcast, do episódio. Um episódio muito bom, sabe? Gostei bastante mesmo. E porque assim, acho que deu para jogar um alerta, né? Tanto para a classe política quanto para a classe dos empresários e dos estatísticos, que muitas das vezes os empresários não entendem de nada. Eles montam a empresa e só contratam, pelo que eu vi, um estatístico para assinar, né? E acho que deu para abrir também um alerta para a população e mostrar que o Conselho está aqui no Maranhão e que não veio para brincadeira, veio para fiscalizar mesmo, botar moral, botar ordem na casa. Então, fico satisfeito com isso. Quero agradecer, Isaías, a tua presença, agradecer a presença da Ildete e deixa aí você com suas considerações finais e a Ildete logo em seguida. Bom, eu queria te agradecer mais uma vez, Udes, pelo convite, agradecer também a Ildete pela participação aqui no podcast, dizer que a atuação dela aqui no estado do Maranhão, esse trabalho de visitação e ao mesmo tempo fiscalização, ajuda a qualificar a atuação de quem trabalha sério nesse ramo de pesquisa. E também traz uma certa credibilidade para os profissionais, para os institutos de pesquisas, que são 4 que ela falou, que estão aí buscando resgatar a credibilidade das pesquisas no Brasil. Então eu espero que esse trabalho possa continuar e que ela possa nos trazer o mais rápido possível esse relatório de regularidade positiva, né, dessas 4 empresas que estão trabalhando correto aqui no Maranhão. eu também quero agradecer vocês por terem me recebido. Eu fui muito bem recebido aqui no estado do Maranhão. Assim, eu estou dizendo em termos de Acolhimento do povo, né? do povo, e assim, não tenho nada que me queixar, fui super bem recebida e eu deixo aqui a minha palavra, que nós vamos trabalhar imensamente nessas eleições para contribuir, não com esses empresários medíocres, mas com o Estado brasileiro. Beleza, olha, esse foi mais um Udscast, episódio número 6, e você já sabe, aguardem o próximo episódio. Ixi, vai ser loucura. Se esse aqui vai bombar, eu acho que o próximo episódio vai bombar também. Então, beijo a todos vocês e até o próximo.